Você já percebeu que existem pessoas que simplesmente permanecem na nossa mente enquanto outras desaparecem sem deixar vestígios? E se eu dissesse que o contrário também acontece? Que existe um estado psicológico capaz de fazer alguém pensar em você de maneira espontânea, mesmo quando você não envia mensagens, não publica indiretas e nem tenta chamar atenção? A maioria acredita que conquistar o pensamento de alguém depende de insistência, sedução ou estratégias de aproximação. Mas Carl Jung enxergava algo muito mais profundo. Para ele, aquilo que realmente marca uma pessoa não é o que fazemos para sermos vistos, mas aquilo que despertamos no inconsciente dela. E é justamente aí que quase todos cometem o mesmo erro. Enquanto tentam controlar o comportamento do outro, ignoram a única força que realmente influencia a mente humana, aquilo que permanece inacabado dentro da alma. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta sincera. Existe alguém que ocupa seus pensamentos neste momento? Alguém que, por mais que o tempo passe, ainda desperta emoções difíceis de explicar? Se essa resposta for sim, fique comigo até o final, porque talvez você descubra que a verdadeira transformação nunca aconteceu na outra pessoa. Ela sempre começou dentro de você. A visão de Jung nos convida a abandonar a ilusão de que o amor nasce apenas das palavras ou dos gestos visíveis. Segundo sua compreensão da psique, as conexões mais intensas acontecem quando despertamos conteúdos inconscientes que a própria pessoa desconhece possuir. É por isso que algumas presenças continuam sendo lembradas durante anos, enquanto outras desaparecem poucos dias depois do fim de uma relação. Não é apenas a beleza, o carinho ou o tempo vivido juntos que criam esse efeito. Existe algo muito mais silencioso acontecendo nos bastidores da mente. Quando alguém desperta partes profundas da nossa personalidade, cria-se uma espécie de eco psicológico difícil de apagar. E esse eco não obedece à lógica, nem ao orgulho, nem à distância. Quanto mais tentamos sufocá-lo, mais ele encontra maneiras inesperadas de voltar. Talvez seja exatamente isso que você ainda não percebeu sobre a pessoa em quem está pensando. E sobre a forma como ela também pode carregar partes suas dentro dela. Mas existe um detalhe que Jung considerava fundamental e que muda completamente a forma de enxergar qualquer relacionamento. Quanto mais uma pessoa depende desesperadamente da validação do outro, menos espaço ela deixa para que o inconsciente trabalhe naturalmente. A necessidade excessiva ocupa todo o cenário emocional e impede que o mistério exista. E onde não existe mistério, dificilmente existe fascínio duradouro. O inconsciente humano é atraído pelo que possui profundidade, autenticidade e significado, nunca pelo desespero ou pela tentativa constante de convencer alguém a permanecer. É justamente quando uma pessoa começa a reencontrar sua própria essência, reconstruindo sua identidade sem viver em função da aprovação alheia, que algo surpreendente costuma acontecer. Sua presença muda, sua energia muda, sua maneira de ocupar o mundo muda. E essa mudança silenciosa pode provocar movimentos internos muito mais fortes do que qualquer declaração apaixonada. Talvez você esteja esperando descobrir alguma técnica para fazer alguém pensar em você. Mas o que encontrará neste vídeo é algo muito mais poderoso do que qualquer estratégia superficial. Você compreenderá por que certas pessoas despertam uma lembrança quase permanente na mente de quem as conheceu e por que outras, mesmo fazendo de tudo para serem notadas, acabam sendo esquecidas rapidamente. A resposta não está em manipular emoções, mas em compreender como funciona a dinâmica da projeção, da individuação e das imagens inconscientes descritas por Jung.
Quando você entende esse mecanismo, deixa de correr atrás da atenção das pessoas e começa a desenvolver uma presença que naturalmente permanece viva dentro delas. E isso acontece porque aquilo que é verdadeiro sempre alcança lugares onde as aparências jamais conseguem entrar. Então permaneça comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente a maneira como enxerga o amor, a saudade e a conexão entre duas pessoas. Talvez você descubra que o verdadeiro motivo pelo qual alguém não consegue esquecer outra pessoa nunca foi a distância, o tempo ou as circunstâncias. Talvez a resposta esteja escondida em algo muito mais profundo, algo que Carl Jung dedicou grande parte de sua vida para compreender: o poder invisível do inconsciente humano. E quando você finalmente ativar essa compreensão dentro de si, perceberá que não será necessário convencer ninguém a pensar em você. Porque algumas presenças deixam de existir apenas diante dos olhos, mas continuam vivendo silenciosamente nos lugares mais profundos da mente e da alma. Eu quero fazer um convite especial. Se este tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe o seu like agora, porque esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essas reflexões para outras pessoas que também estão vivendo conflitos emocionais e buscando compreender melhor a si mesmas. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é pensado para revelar os mistérios da mente, dos relacionamentos e do inconsciente de uma forma profunda, transformadora e acessível. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o amor, a saudade e a maneira como alguém passa a pensar em você. Existe uma diferença silenciosa entre ser lembrado e ser inesquecível. A maioria das pessoas acredita que ocupar os pensamentos de alguém depende de conversas constantes, demonstrações intensas de afeto ou tentativas insistentes de manter o contato vivo. Carl Jung observava exatamente o oposto. Para ele, aquilo que realmente permanece dentro da mente humana não é o que faz mais barulho, mas aquilo que toca uma camada profunda da psique. É por isso que algumas pessoas desaparecem da nossa vida e ainda assim continuam presentes em nossos pensamentos durante anos. Não porque fizeram algo extraordinário, mas porque despertaram partes adormecidas da nossa própria alma. Essa é uma das maiores forças do inconsciente. Ele não segue a lógica, não respeita o tempo e não aceita ordens da razão. Enquanto a mente consciente tenta esquecer, o inconsciente continua trabalhando silenciosamente, reconstruindo imagens, emoções e significados. E compreender esse mecanismo muda completamente a maneira como você passa a enxergar qualquer relacionamento. Jung afirmava que grande parte do que sentimos pelo outro, na verdade, nasce dentro de nós mesmos. Chamamos isso de projeção. Quando alguém desperta qualidades, desejos ou feridas que vivem escondidos no nosso interior, começamos a enxergar essa pessoa como alguém extraordinário. Na realidade, parte desse encanto pertence ao nosso próprio mundo interno. Isso explica por que algumas pessoas permanecem tão vivas na memória. Elas se tornam símbolos de algo que ainda não foi resolvido dentro da nossa psique. E enquanto essa integração não acontece, o inconsciente continua trazendo aquela imagem de volta, quase como se estivesse tentando concluir uma conversa interrompida. É exatamente nesse ponto que muitas relações ganham uma intensidade que nem mesmo os envolvidos conseguem explicar racionalmente. Agora, imagine o caminho inverso. Se alguém também projetou em você partes importantes da própria personalidade, essa lembrança dificilmente desaparecerá apenas porque o relacionamento terminou ou porque houve silêncio entre vocês. A mente consciente pode dizer que acabou, pode tentar seguir em frente, pode até convencer a pessoa de que tudo ficou para trás.
Mas o inconsciente trabalha em outra velocidade. Ele continua associando sua imagem às emoções que foram despertadas durante a convivência. É como uma música que permanece tocando na memória, mesmo depois que o rádio foi desligado. A ausência física não apaga imediatamente aquilo que foi registrado nas camadas profundas da alma. Pelo contrário, em muitos casos, o silêncio aumenta ainda mais a intensidade dessa lembrança. É justamente aqui que surge um dos maiores erros cometidos por quem deseja ser lembrado. O medo faz a pessoa acreditar que precisa aparecer o tempo inteiro para não ser esquecida. Ela envia mensagens sem necessidade, procura motivos para conversar, tenta provocar ciúmes ou demonstrações constantes de interesse. Mas Jung compreendia que aquilo que nasce do medo dificilmente desperta fascínio verdadeiro. A ansiedade ocupa todos os espaços onde o mistério poderia florescer. Quando você tenta controlar o pensamento do outro a todo instante, acaba impedindo que o próprio inconsciente dele faça esse trabalho naturalmente. A mente humana precisa de espaço para elaborar emoções, construir significados e reconhecer aquilo que realmente teve importância. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa maneira. Talvez tenha passado muito tempo acreditando que precisava fazer mais, insistir mais, ou provar mais para permanecer vivo na memória de alguém. Mas e se o verdadeiro segredo estiver justamente naquilo que você ainda não aprendeu a desenvolver dentro de si? Existe uma força silenciosa que nasce quando uma pessoa deixa de buscar desesperadamente a aprovação dos outros e começa a reencontrar sua própria essência. E é exatamente essa transformação interior que Carl Jung considerava o início da verdadeira influência psicológica. Nos próximos momentos, você entenderá por que essa mudança desperta algo tão poderoso que faz uma pessoa pensar em você mesmo quando tenta seguir outro caminho. Existe um momento muito específico em que a mente de alguém começa a retornar para uma pessoa do passado sem que ela perceba. Não acontece necessariamente durante uma conversa, nem quando vê uma fotografia ou recebe uma mensagem inesperada. Muitas vezes, isso acontece em um instante comum, enquanto dirige, trabalha, prepara um café ou observa o movimento pela janela. De repente, uma lembrança surge sem convite. Uma frase é recordada, um sorriso reaparece na memória, ou uma sensação antiga invade o coração. Carl Jung enxergava esses acontecimentos como manifestações do inconsciente, que continua organizando conteúdos importantes, mesmo quando acreditamos que tudo já foi superado. O consciente segue sua rotina, mas o inconsciente permanece ligando emoções, símbolos e experiências que ainda possuem significado. É justamente por isso que algumas pessoas reaparecem em nossos pensamentos quando menos esperamos. Jung dizia que aquilo que não é integrado continua buscando uma forma de ser reconhecido. Esse princípio vale para medos, sonhos, desejos e também para relacionamentos. Quando uma conexão desperta partes profundas da personalidade, ela deixa marcas que não desaparecem apenas porque houve distância. Muitas vezes, o afastamento apenas retira as distrações externas e permite que o inconsciente trabalhe com mais intensidade. É como um lago que finalmente se acalma depois da tempestade. Quando as águas deixam de ser agitadas, torna-se possível enxergar aquilo que estava escondido no fundo. Da mesma maneira, quando o ruído da convivência desaparece, muitas pessoas começam a compreender o verdadeiro impacto que alguém teve em suas vidas. E essa compreensão costuma chegar tarde, quando já não existe mais a mesma facilidade para voltar atrás. É por isso que Jung insistia tanto na importância da individuação, o processo de tornar-se verdadeiramente quem se é. Enquanto uma pessoa vive apenas tentando agradar, convencer ou conquistar os outros, ela constrói uma imagem frágil, dependente da aprovação externa, mas quando começa a desenvolver sua identidade,
algo muda profundamente. Ela deixa de agir, movida pelo medo da perda, e passa a agir guiada pela própria verdade. Essa mudança quase sempre é percebida, mesmo sem palavras. Existe uma presença diferente em quem encontrou um centro interior. Não é arrogância, não é indiferença, e muito menos uma estratégia para despertar ciúmes. É uma serenidade que comunica força sem precisar anunciá-la, e essa transformação costuma provocar um impacto silencioso naqueles que ainda vivem presos às próprias inseguranças. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, pessoas que entram em um ambiente sem fazer esforço para chamar atenção e ainda assim deixam uma impressão difícil de esquecer. Jung explicaria esse fenômeno dizendo que elas não estão tentando representar um personagem. Elas expressam uma identidade mais integrada, menos fragmentada. O inconsciente humano reconhece essa autenticidade de maneira quase imediata. É por isso que algumas presenças parecem transmitir paz, profundidade e confiança antes mesmo de qualquer conversa acontecer. Não porque sejam perfeitas, mas porque deixaram de gastar energia escondendo quem realmente são. E existe algo extremamente poderoso nisso. Quanto mais autêntica uma pessoa se torna, menos precisa lutar para permanecer na memória de alguém. Agora surge uma pergunta que pode transformar completamente sua maneira de enxergar esse tema. O que exatamente desperta essa lembrança constante na mente de outra pessoa? Será apenas a saudade? Será culpa? Será arrependimento? Ou existe um mecanismo psicológico muito mais profundo atuando silenciosamente? Carl Jung acreditava que o ser humano é profundamente atraído por aquilo que simboliza partes esquecidas da própria alma. E é justamente esse símbolo invisível que você aprenderá a reconhecer na próxima etapa desta jornada. Quando compreender esse princípio, perceberá que fazer alguém pensar em você nunca dependeu de correr atrás, mas de despertar algo que ela ainda não conseguiu encontrar dentro de si mesma. É neste ponto que Carl Jung apresenta um dos conceitos mais fascinantes de toda a sua obra. Ninguém se apaixona apenas pela pessoa que está diante de si. Em grande parte das vezes, apaixona-se pelo significado inconsciente que ela representa. Essa ideia pode parecer surpreendente à primeira vista, mas explica por que algumas conexões continuam vivas mesmo quando o contato desaparece completamente. O outro passa a simbolizar coragem, acolhimento, liberdade, esperança ou até mesmo uma versão da própria vida que nunca foi vivida. Quando isso acontece, a imagem daquela pessoa deixa de existir apenas na memória e passa a ocupar um espaço simbólico dentro da psique. E símbolos possuem uma força extraordinária, porque sobrevivem ao tempo, à distância e até às mudanças da vida. Jung chamava a atenção para outro aspecto igualmente importante. Quanto mais alguém tenta fugir de um conteúdo inconsciente, maior tende a ser o poder desse conteúdo. Pense em quantas vezes você já tentou não pensar em determinada pessoa, apenas para perceber que ela voltava à sua mente com ainda mais intensidade. Isso não acontece porque existe uma força mística controlando seus pensamentos, mas porque o inconsciente não responde às ordens diretas da razão. Aquilo que foi emocionalmente significativo continua procurando uma forma de ser compreendido. Enquanto a experiência permanece sem integração, a mente retorna repetidamente ao mesmo lugar, como quem tenta resolver um enigma que ficou incompleto. É exatamente por isso que algumas lembranças parecem surgir nos momentos mais inesperados. Agora, observe como isso muda completamente a forma de agir. Quem vive desesperado para ser lembrado acaba produzindo o efeito contrário. A insistência excessiva entrega ao outro todas as respostas antes mesmo que ele tenha tempo de fazer perguntas. O mistério desaparece. A curiosidade desaparece.
O espaço necessário para que o inconsciente elabore a ausência também desaparece. Jung compreendia que a psique precisa de silêncio para revelar aquilo que realmente importa. Quando tudo é explicado, justificado e repetido o tempo inteiro, a experiência perde profundidade. Mas quando existe autenticidade, acompanhada de espaço emocional, o inconsciente começa a preencher naturalmente aquilo que ficou em aberto. E é nesse preenchimento silencioso que muitas lembranças ganham força. Existe uma metáfora muito bonita que traduz esse processo. Imagine uma semente enterrada profundamente na terra. Durante dias, parece que absolutamente nada está acontecendo. A superfície permanece igual. Quem observa de fora acredita que não existe vida ali. No entanto, sob o solo, raízes começam a crescer em silêncio, preparando o momento certo para romper a terra. Assim também acontece com muitas emoções humanas. O silêncio nem sempre representa esquecimento. Em diversos casos, ele representa elaboração. Enquanto tudo parece imóvel, mudanças profundas estão acontecendo dentro da mente da outra pessoa. Ela começa a comparar novas experiências com aquilo que viveu ao seu lado. Percebe diferenças que antes ignorava e, pouco a pouco, passa a enxergar sua presença com uma clareza que antes não possuía. Mas existe um detalhe decisivo que separa quem apenas desperta saudade de quem se torna verdadeiramente inesquecível. Não basta provocar emoções intensas, é preciso representar crescimento. Jung acreditava que somos profundamente atraídos por pessoas que, de alguma forma, nos aproximam da nossa própria evolução interior. Elas funcionam como espelhos que revelam possibilidades ainda desconhecidas da nossa personalidade. Quando alguém desperta esse movimento, sua imagem deixa de estar ligada apenas ao romance e passa a simbolizar transformação. E é justamente esse tipo de vínculo que permanece vivo durante muito tempo. Na próxima parte, você descobrirá por que a sua maior força nunca esteve em convencer alguém a voltar, mas em se tornar uma presença tão autêntica que o inconsciente do outro simplesmente não consegue ignorar. Carl Jung acreditava que a transformação mais poderosa acontece quando uma pessoa deixa de viver para ser escolhida e começa a viver para tornar-se inteira. Essa mudança parece simples, mas altera completamente a energia que ela transmite ao mundo. Enquanto alguém busca desesperadamente a aprovação de outra pessoa, sua atenção permanece voltada para fora. Cada mensagem não respondida se transforma em sofrimento. Cada silêncio vira uma ameaça, e cada ausência parece confirmar um medo antigo. Mas quando inicia o caminho da individuação, algo extraordinário acontece. A necessidade de convencer desaparece lentamente, dando lugar a uma presença mais firme, tranquila e verdadeira. É justamente essa presença que desperta um impacto profundo no inconsciente daqueles que um dia cruzaram seu caminho. A maioria das pessoas imagina que ser inesquecível significa causar uma impressão intensa. Jung sugeria outra perspectiva. Para ele, as marcas mais profundas não são deixadas pelos momentos de maior emoção, mas pelas experiências que favorecem uma transformação interior. Pense nas pessoas que realmente mudaram sua vida. Talvez elas não tenham dito frases perfeitas, nem realizado gestos extraordinários. Ainda assim, depois de conhecê-las, algo dentro de você nunca mais foi igual. Elas alteraram sua forma de enxergar o mundo, os relacionamentos ou a si mesmo. É exatamente esse tipo de impacto que permanece vivo no inconsciente. Quando alguém participa do nosso crescimento psicológico, sua imagem deixa de estar ligada apenas ao passado e passa a fazer parte da nossa própria construção como indivíduo. É por isso que tentar provocar ciúmes, desaparecer como estratégia ou manipular emoções dificilmente produz um efeito duradouro. Essas atitudes podem despertar reações momentâneas,
mas não criam raízes profundas na psique. Jung acreditava que tudo aquilo que nasce da manipulação permanece superficial, porque não favorece a integração da personalidade. O que realmente transforma é o encontro com alguém autêntico, alguém cuja presença desperta coragem para enfrentar a própria sombra, reconhecer medos escondidos e abandonar máscaras construídas ao longo da vida. Quando isso acontece, o vínculo deixa de depender das circunstâncias externas. Mesmo separados pela distância ou pelo tempo, a lembrança continua carregando um significado que não pode ser facilmente substituído. Existe ainda outro fenômeno curioso observado por Jung. Muitas pessoas só reconhecem o verdadeiro valor de alguém depois que deixam de ter acesso constante à sua presença. Enquanto tudo parece garantido, a mente tende a funcionar no piloto automático. Mas quando a ausência cria espaço para a reflexão, o inconsciente começa a reorganizar lembranças, emoções e significados. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos ganham importância. Conversas comuns tornam-se especiais. Gestos simples passam a carregar um novo peso emocional. Não porque o passado mudou, mas porque a consciência finalmente alcançou aquilo que o inconsciente já havia percebido muito antes. Em muitos casos, é nesse momento que nasce o pensamento recorrente. Eu não tinha ideia do quanto aquela pessoa significava para mim. Então surge uma conclusão poderosa. A melhor maneira de permanecer na mente de alguém nunca foi perseguindo sua atenção, mas tornando-se uma pessoa cuja ausência revela um valor que antes não era completamente compreendido. Essa é uma das ideias mais profundas da psicologia junguiana. O verdadeiro magnetismo nasce quando existe coerência entre quem você é por dentro e a forma como vive por fora. Quando essa integração acontece, sua presença deixa de depender de palavras bonitas ou de esforços constantes para ser percebida. Ela passa a existir como um símbolo vivo dentro da memória do outro. E na próxima parte, compreenderemos por que esse símbolo pode continuar influenciando pensamentos, emoções e decisões muito tempo depois que o encontro entre duas pessoas aparentemente chegou ao fim. À medida que compreendemos a visão de Carl Jung, percebemos que aquilo que realmente prende uma pessoa aos pensamentos de outra não é a intensidade das palavras ditas, mas a profundidade da transformação vivida. O inconsciente não registra apenas acontecimentos, ele registra significados. É por isso que algumas histórias terminam, mas continuam produzindo ecos emocionais durante anos. Quando alguém desperta em nós coragem, autoconhecimento, esperança ou a necessidade de enfrentar partes esquecidas da própria personalidade, essa pessoa deixa de ser apenas uma lembrança. Ela passa a representar um marco na jornada da alma. E tudo aquilo que marca profundamente a alma dificilmente desaparece apenas porque o tempo passou. Jung dizia que aquilo que resistimos em compreender continua retornando de diferentes maneiras. Essa verdade também se manifesta nos relacionamentos. Muitas vezes, uma pessoa tenta seguir em frente, inicia novos ciclos, conhece outras pessoas e muda completamente sua rotina. Ainda assim, em determinados momentos, uma lembrança antiga ressurge com força inesperada. Não necessariamente porque exista o desejo de reviver o passado, mas porque ainda há um significado que precisa ser integrado. O inconsciente não trabalha para nos prender ao que passou. Ele trabalha para nos tornar completos. E enquanto existir algo importante que ainda não foi compreendido, determinadas pessoas continuarão aparecendo como símbolos desse aprendizado. É exatamente por isso que ativar essa força de que falamos ao longo deste vídeo não significa aprender uma técnica para controlar a mente de alguém.
significa realizar uma mudança muito mais profunda. Quando você desenvolve autenticidade, fortalece sua identidade, acolhe sua própria sombra e deixa de depender da validação externa, torna-se alguém que desperta respeito antes mesmo de despertar desejo. Sua presença deixa de ser baseada na necessidade e passa a refletir integridade. E existe algo que Jung observou repetidamente. Pessoas inteiras despertam movimentos internos nas pessoas fragmentadas. Não porque tentam impressionar, mas porque revelam, sem dizer uma palavra, que existe outra forma de viver. Talvez a maior surpresa seja perceber que quando você finalmente deixa de viver em função da possibilidade de alguém pensar em você, é justamente nesse momento que sua presença ganha uma força diferente. O desespero desaparece. A ansiedade perde espaço. O silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um terreno fértil para que o inconsciente faça aquilo que sempre fez: elaborar emoções, reorganizar significados e reconhecer aquilo que realmente teve valor. Se alguém compartilhou com você uma conexão capaz de despertar partes profundas da própria alma, essa lembrança encontrará caminhos para reaparecer naturalmente. Não porque você a forçou, mas porque certas experiências deixam marcas que o tempo não consegue apagar completamente. E agora que você conhece essa perspectiva de Carl Jung, talvez a pergunta mais importante já não seja se alguém está pensando em você. A verdadeira pergunta é outra. Você está construindo uma vida tão autêntica que sua presença se torna inesquecível por aquilo que desperta, e não por aquilo que exige. Reflita sobre isso enquanto aguarda a conclusão desta jornada, porque ainda falta compreender a peça mais importante desse quebra-cabeça. O que acontece quando duas pessoas deixam de lutar contra o próprio inconsciente e finalmente aceitam a transformação que ele sempre tentou revelar? Chegando ao fim desta reflexão, talvez você tenha percebido que a pergunta que trouxe você até aqui nunca foi apenas sobre fazer alguém pensar em você. No fundo, ela sempre esteve ligada ao desejo humano de ser verdadeiramente visto, compreendido e lembrado por aquilo que somos em nossa essência. Carl Jung nos ensinou que as conexões mais profundas não são construídas por meio da insistência, mas pela autenticidade. Quando uma pessoa encontra o próprio centro, deixa de perseguir reconhecimento e passa a irradiar uma presença que não depende da aprovação de ninguém. E essa é uma transformação silenciosa, mas poderosa. Porque aquilo que nasce da verdade não precisa lutar para permanecer vivo na memória de quem realmente foi tocado. Talvez a maior descoberta desta jornada seja compreender que o inconsciente nunca trabalha contra você. Ele trabalha a favor do seu crescimento. As dores que pareciam sem sentido, os afastamentos que pareciam definitivos e até as lembranças que insistiam em voltar podem fazer parte de um processo muito maior de autoconhecimento. Em vez de perguntar por que alguém ainda ocupa seus pensamentos, talvez seja mais importante perguntar o que essa experiência veio despertar dentro de você. É nessa mudança de perspectiva que a dor começa a perder força e a consciência começa a ocupar o lugar do medo. Quando isso acontece, você deixa de buscar respostas apenas no comportamento do outro e começa a encontrá-las na própria evolução. E existe algo extraordinário nisso. As pessoas que mais nos marcam raramente nos transformam por aquilo que disseram, mas pelo que despertaram em nosso interior. Da mesma forma, a marca que você deixa na vida de alguém nunca depende apenas das palavras que pronunciou, mas da verdade que transmitiu através da sua presença. Quem vive usando máscaras pode até ser notado por algum tempo, mas quem vive de forma autêntica torna-se inesquecível porque inspira transformação. Essa é uma força que não pode ser fabricada, comprada ou fingida. Ela nasce quando a alma finalmente deixa de esconder quem realmente é.
Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que este vídeo terminar. As pessoas esquecem aquilo que tentou convencê-las, mas raramente esquecem aquilo que as ajudou a descobrir quem realmente são. Se existe alguém que nunca conseguiu apagar você da memória, talvez não seja porque você ocupou um espaço na vida dela. Talvez seja porque despertou uma parte dela que jamais voltou a dormir. E se isso aconteceu, não tente controlar o tempo, o destino ou as escolhas de ninguém. Continue construindo a sua própria jornada. Porque quem encontra a própria essência nunca perde aquilo que verdadeiramente lhe pertence. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, deixe o seu like para que este conteúdo alcance outras pessoas que também estão buscando compreender seus relacionamentos através da psicologia profunda de Carl Jung. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho ser autêntico" para marcar este momento da sua jornada e fortalecer nossa comunidade de reflexão e crescimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras hoje. E se ainda não faz parte do canal, inscreva-se e ative as notificações. Aqui, cada encontro é um convite para mergulhar mais fundo na mente humana, compreender a alma e descobrir que a maior transformação nunca acontece quando alguém começa a pensar em você. Ela acontece quando você finalmente começa a enxergar quem realmente é.